como começar uma apresentação. Porque às vezes, quando começamos uma apresentação, nós ficamos com o coração a palpitar, as mãos a suar, as pernas trêmulas e o suor a subir completamente o nosso corpo. E a pergunta é, como então começar uma apresentação para não podermos nos engasgar no momento da nossa atividade? Bem-vindos à Fábrica de Palavras, eu sou o José Quitas de Messias, tenho 29 anos de idade, sou treinador de oratória há sensivelmente mais de 6 anos. Começamos com o projeto da Fábrica de Palavras desde 2017 e até hoje continuamos a ministrar o curso de oratória. Já passaram por nós mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas já formadas por nós, entre palestras e cursos de treinamentos dentro da própria Fábrica de Palavras. Já ministramos palestras dentro e fora da província, o que faz da Fábrica de Palavras uma instituição já nacional. E hoje tenho muito gosto de estar com vocês, de vocês estarem ali, para então aprenderem um bocado, aliás, não aprender apenas, mas compartilharmos os conhecimentos sobre a oratória, sobre a comunicação. Se você acompanhar ou seguir as páginas de José Quitas de Messias ou da Fábrica de Palavras, quanto no YouTube ou também no Facebook, eu tenho a plena certeza que você vai receber conteúdo muito valioso para o seu aprendizado na comunicação em público. Porque é isto que nós nos comprometemos, trazer um conteúdo de qualidade a todos os nossos seguidores. Vamos então para a nossa primeira aula de hoje. A nossa primeira aula de hoje está relacionada com a diferença entre a oratória e a apresentação em público. Não confundamos. Uma coisa é oratória, outra coisa é a apresentação em público. A oratória é uma comunicação, ou seja, é o trabalhar na comunicação de forma geral. Trabalhar a voz, trabalhar a dicção, trabalhar a disposição, trabalhar a postura, trabalhar as técnicas verbais, trabalhar o improviso, trabalhar muitos outros elementos que estão relacionados para a sua própria comunicação, tanto para um ou para mais, ou seja, quando você estiver com uma única pessoa, vocês estiverem apenas 2 pessoas a conversar, ou estiveres diante de um público que seja constituído por mais de 50, 30, 40 e por aí fora de pessoas. Já a apresentação em público é uma atividade específica. A apresentação em público é uma atividade específica por quê? Porque nós só vamos fazer uma apresentação em público quando nós estivermos diante de um palco físico ou virtual. O palco físico e o virtual é uma aula que também podemos deixar para depois, mas a apresentação em público é quando você, por exemplo, vai fazer a apresentação do seu trabalho de final do curso, não é? A defesa do seu trabalho de final do curso, ou mesmo aquela defesa que o professor pede na escola para você poder trabalhar ou investigar, para poder então apresentar para a nota da sua avaliação. Outra forma também de fazermos uma apresentação em público, por exemplo, está relacionada com um projeto que nós temos para apresentar a uma determinada entidade pública ou uma entidade privada, seja como for. Então, todas as atividades em que nós temos algum projeto científico, seja o que for, e nós precisamos apresentar a um determinado público, e atenção, público subentende-se não apenas público de mais de 10 pessoas, pode ser de 5 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas, desde que você esteja no centro da atenção desta própria apresentação. Ora, então, são 2 coisas importantes que nós precisamos perceber sobre a oratória e a apresentação em público. A oratória é trabalhar todas as ferramentas que nos vão permitir ter sucesso na apresentação em público. E o que é a apresentação em público? A apresentação em público é toda a atividade em que o orador é o centro da atenção de uma determinada comunicação, em que ele mesmo poderá transmitir um projeto, ou seja, poderá trazer uma informação, poderá trazer um projeto, poderá trazer uma consulta científica, um estudo científico. Então, esta é a apresentação em público. Estes 2 cursos fazem parte do pacote da Fábrica de Palavras. A oratória, a arte de falar bem em público, e a apresentação em público. Se quiseres treinar, por exemplo, a oratória, o que é que você vai aprender?
quando você treina a oratória, você vai aprender a postura do palco, vai aprender a posicionar o seu corpo, vai aprender como se fazer uma autoapresentação, você vai aprender como articular bem as palavras, você vai aprender como improvisar, você vai aprender muitas outras ferramentas que estão relacionadas no próprio processo de comunicação. Já para a apresentação em público, você tem que ter um conteúdo específico para apresentar. Você tem de ter uma matéria específica para apresentar e tem de ter um determinado auditório para te ouvir, para te avaliar, para que você então possa alcançar um determinado objetivo com aquela própria apresentação. Ok? Então, fique patente. A oratória e a apresentação em público. Qual dos dois cursos você precisa fazer na Fábrica de Palavras? Nós estamos abertos para poder recebê-lo e também trabalhar na sua oratória ou trabalhar na sua apresentação em público. Eu sou José Quitas de Messias. Um grande abraço. Vamos aprender então como começar uma apresentação. A apresentação é uma ação em que há um orador ou há um indivíduo que tem um determinado assunto para apresentar a um determinado público. Ou seja, você tem alguma coisa e há um determinado público que quer ouvir ou saber desta determinada coisa, assunto, seja como for quisermos chamar, então nós estamos diante de uma apresentação. Primeira regra da apresentação. Sempre que você for fazer uma apresentação em público, não se esqueça do primeiro elemento. Auto-apresentação. Sim, você precisa se auto-apresentar a este determinado público. Por exemplo, você pode também se encontrar numa situação em que o público já te conhece, o público já conhece você, o público já tem interação consigo. O que fazer? Bom, este é um outro elemento que nós vamos tratar numa próxima aula. Mas hoje vamos, por exemplo, fazer de contas em que nós temos um público. Uma parte do público nos conhece e outra parte do público não nos conhece. Quando estamos diante desta situação, então é importante eu, como orador, fazer a minha autoapresentação. Onde consiste a minha autoapresentação? Primeiro, a minha autoapresentação consiste na minha identificação pessoal. Saudações a todos, bem-vindos à Fábrica de Palavras. Eu sou José Quitas de Messias, tenho 29 anos de idade, sou casado, como veem, e a partir de hoje então estaremos juntos neste palco. Então o que é que eu fiz? Eu apresentei apenas a minha identificação, só a minha identificação, só me identifiquei quem sou eu e o que estou aqui a fazer. Ora, a segunda parte nós chamamos de pequena biografia. Os alunos da Fábrica de Palavras sabem exatamente que este é o ABC da oratória na Fábrica de Palavras. Nós temos a pequena biografia. O que é a pequena biografia? Para grandes oradores, por exemplo, ou aqueles oradores que estão agora a emergir no mercado, quando vão a determinado público, o público precisa saber qual é a especialidade deste orador para então falar sobre esse determinado tema. Então, é ali, neste momento, em que você entra em ação com sua pequena biografia. Essa pequena biografia vai sustentar a tua reputação como orador naquele contexto. Bem-vindo à Fábrica de Palavras. Eu sou José Quitas de Messias.